Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan e quero apresentar para vocês aqui a resolução de alguns exercícios da nossa primeira lista de exercícios que eu deixei aí na última aula. Eu espero que vocês tenham tentado resolver estes exercícios. Caso não tenham conseguido, não tem problema, nós vamos fazer aqui a resolução dos mesmos e eu espero que vocês aproveitem. Então, vamos aqui ao Jupyter Notebook, que eu quero apresentar para vocês aqui a resolução de alguns dos exercícios. Muito bem, então eu já estou aqui com o Jupyter Notebook aberto. Eu criei aqui dentro da minha pasta aqui, né, do diretório curso Python, aqui o arquivo com o nome exercício, tá certo? E eu já criei aqui então com a linguagem Markdown aqui, né, a descrição aqui desses 5 exercícios que eu vou começar a resolver aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Depois nós apresentamos aí a resolução dos demais exercícios. Então, no primeiro exercício, eu tenho aqui, ó, desenvolva um programa que atribua a variável MSG o segundo conteúdo, Olá Mundo, na tela aqui, ó, e depois imprima o valor dessa variável. Então, nós podemos começar aqui, então, digitando aqui, então, o nome da variável, já sugeriu ali MSG, vou colocar aqui o sinal de igual de atribuição. Vou colocar, então, aqui qual que é a mensagem que eu quero colocar, então. No caso aqui, é a mensagem Olá Mundo, tá certo? Então, vou colocar aqui dessa maneira. E nós vamos, então, agora fazer aqui a impressão na tela com a utilização da função print, tá? Então, eu vou utilizar o print aqui, ó. Agora, eu posso colocar, então, agora o nome da variável MSG. Dessa maneira que agora eu já posso, então, rodar o meu código, Shift Enter aqui, né? Ele deu um erro, porque na verdade eu comecei com aspas simples e depois coloquei aspas dupla, né? Vou colocar aqui uma aspas simples também no final e rodar o meu código, veja que ele mostra para a gente então o conteúdo, né, da variável MSG utilizando aqui a função print. No exercício 2 ele pede para desenvolver um programa que atribuir, né, a uma variável o ticker de uma empresa listada na bolsa de valores e imprima o conteúdo dessa variável. Aqui, né, o exercício ele ficou genérico, então você pode escolher qualquer empresa da bolsa listada na bolsa de valores. Então eu vou fazer a consulta aqui, por exemplo, do ticker no Google aqui da empresa Vale, né? Então eu vou digitar aqui Vale ticker para me poder ver qual que é o ticker da empresa Vale. Então, se você observar aqui, ó, na bolsa de valores, a empresa Vale, ela tem o ticker exatamente Vale 3, né? Então, Vale normal e no final eu coloco ali o número 3. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar então o nome de uma variável, vou chamar de empresa mesmo, colocar o sinal de atribuição igual aqui no caso, e vou colocar aqui agora, né, o nome da empresa, então vai ser Vale, com todas as letras maiúsculas, 3, tá certo? Vou fechar as aspas aqui agora e vou printar na tela aí o conteúdo, então, desta variável. Então, eu vou colocar print e o nome da variável que é empresa. Aqui dessa maneira que agora eu já posso, ou então, para melhorar esse exercício aqui, né, não ficar como o número 1 ali, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma mensagem, né? Como, por exemplo, aqui, a empresa escolhida foi, vou colocar aqui 2 pontos, vou colocar uma vírgula aqui e colocar o nome da empresa. Então, aqui agora eu já posso rodar o meu código, Shift Enter, né? Então, a empresa escolhida foi Vale 3. Então, dessa maneira aqui eu concluo o exercício 2. No exercício 3, né, ele pede aqui, né, faça um programa que leia o nome de uma pessoa e mostre uma mensagem de boas-vindas de acordo com o valor digitado. Então, aqui agora ele pede, né, para que o usuário informe, né, o nome da pessoa. Então, na última aula aí, né, na aula passada eu falei sobre entrada e saída de dados. Neste caso aqui agora eu tenho que pedir para que o usuário informe, tá certo, o nome
dela para poder a gente dar uma mensagem de boas-vindas. E aqui eu vou utilizar a função input. No caso, eu vou criar uma variável chamada nome mesmo, colocar o sinal de atribuição, vou colocar aqui então input e vou pedir aqui, né, para a pessoa digitar o nome dela. Então, digite. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta, né? Qual é o seu nome? Vou colocar aqui uma interrogação, tá certo? E aqui eu posso agora fechar as aspas e agora eu tenho que então mostrar uma mensagem, né, de boas-vindas aí para essa pessoa. Então eu posso utilizar aqui a função print. Nesse caso eu vou colocar aqui, por exemplo, né, seja bem-vindo. É a mensagem que eu vou colocar aqui, tá certo? Vou colocar uma vírgula. Depois, no final, aqui eu vou colocar o nome, né, da variável, que no caso é exatamente o nome da pessoa. Então, se eu rodar esse meu código aqui agora, né, eu vou dar um Enter aqui, ele pede ali a informação, qual que é o seu nome. Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, o meu nome. Meu nome é Alan. E quando eu der um Enter aqui, ele vai colocar para a gente na tela, então, a mensagem, né, de seja bem-vindo, Alan. Tá certo? E agora, né, nós temos aqui no quarto exercício, faça um programa que leia um número inteiro e imprima. Aqui eu posso utilizar aqui, por exemplo, aqui, ó, a variável normalmente número, tá? Eu vou colocar aqui a variável número, vou pedir para que o usuário também entre com esses dados, então input a função aqui e vou colocar aqui, ó, informe ou digite, né? Digite um número inteiro, tá? Vou fechar aqui as aspas, parênteses, e agora eu vou, então, fazer aqui a colocação desse valor na tela. Então, eu vou colocar aqui o número digitado, né? Vou colocar aqui o número digitado vou colocar 2 pontos, fechar aspas, vírgula, e colocar o nome da variável, que no caso, que é a variável número. Vou fechar aqui o parênteses e agora eu posso, então, rodar o meu código. E aqui eu vou digitar um número inteiro qualquer, por exemplo, o número 7, vou dar um Enter. Ele mostra para mim lá, ó, o número digitado é 7. E agora eu tenho o nosso quinto exercício aqui, né? Ele é bem parecido com o 4. Faça um programa que leia um número, só que agora ao invés de ser um número inteiro, ele pede um número real, tá certo? Ou seja, número que comporta casas decimais. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer aqui, ó, da mesma forma que eu fiz anteriormente ali, ó, número, posso colocar underline real, para ficar diferente ali da variável anterior. Vou colocar um sinal de atribuição. Já que eu quero um tipo de dado real, né? Eu vou pedir para que o usuário aqui, ó, me informe, então, um, um input aqui. Vou até fazer o seguinte, colocar na frente do input o float. Tá certo? Vou colocar aqui, ó, um tipo de dado que eu quero é float. E vou, né, fazer dessa maneira aqui com que o meu número informado pelo usuário seja exatamente o número real. Depois eu vou arrumar ali o exercício anterior, porque esse tipo de dado aqui não é o número inteiro, tá certo? Nós vamos resolver isso ali, depois que eu fazer esse exercício 5 aqui. Então, float de input ali, eu vou pedir aqui de novo, né, novamente, digite um número real. Então, o usuário vai me informar aí agora um número real. Opa, não precisaria ter colocado mais as aspas, né? E aqui agora eu posso, então, colocar, né, o print aí para informar na tela qual que é o número. Então, o número real digitado foi 2 pontos. Vou fechar aspas e colocar aqui, então, ó, a variável aqui, que é exatamente quem? O número real. Agora aqui, ó, eu posso dar um Shift Enter, vou rodar o meu código. Se eu digitar aqui, por exemplo, 2.5, né?
Aí ele vai mostrar para a gente aqui, ó, que o número real digitado foi 2,5. Aqui neste caso, ó, eu tenho que colocar no exercício anterior, eu tenho que sempre colocar, né, o int na frente para ele converter, né, esse tipo de dado aqui, quando eu coloco somente o input, ele era um número do tipo str. Então, para fazer a conversão, eu tenho que utilizar o int na frente. Tá certo, pessoal? Então, dessa maneira aqui, nós finalizamos aí a primeira parte da nossa lista aí que eu passei na última aula, onde nós colocamos aí 10 exercícios e aqui nós resolvemos, então, 5 exercícios. Para finalizar aqui, eu vou só rodar esse aqui, ó. Ele pediu aqui outro, eu vou colocar outro número real aqui, por exemplo, o número 9. Vou dar um Enter. Aí ele mostra para mim que o número digitado é 9. Então, finalizando então aqui essa primeira parte aí dos 5 primeiros exercícios da lista. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais uma aula do seu curso de programação em Python. Apresentei para vocês aí a resolução dos 5 primeiros exercícios da lista que eu passei na aula passada, tá certo? Eu espero que vocês possam aproveitar. Essa, na verdade, é só uma das formas que nós temos de resolver aí essa lista. Obviamente que cada um vai ter aí uma resposta diferente, né? Um código diferente. Quem tentou pelo menos fazer essa primeira parte da lista, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que queira aprender programação em Python. Se tiver aí alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!